Olá, meu nome é Matheus José Canedo da Rocha e esse vídeo é a apresentação do trabalho: Desenvolvimento e teste de um simulador cirúrgico ortopédico construído a partir de tecnologias 3D. Apresentando uma breve contextualização, este trabalho é a continuidade do projeto apresentado no ano passado, no qual desenvolvemos um simulador cirúrgico ortopédico totalmente manual, construído com tecnologias 3D. Nessa nova etapa, nosso objetivo é evoluir o simulador, permitindo o controle robótico das suas funcionalidades. Em outras palavras, queremos substituir o acionamento manual por sistemas automatizados com componentes robóticos, tornando a operação mais precisa e eficiente. As principais motivações para dar continuidade a este projeto são: primeiro, a praticidade. Com o controle robótico, eliminamos a necessidade de ajustes manuais constantes, simplificando o uso do simulador e tornando-o mais eficiente. Segundo, a possibilidade de programação de ensaios. Isso significa que podemos automatizar procedimentos que podem ser repetidos em aulas ou treinamentos. Cada etapa do processo pode ser apresentada de forma padronizada, permitindo que os alunos acompanhem visualmente a execução com maior clareza e precisão. Uma vez dada a contextualização, serão expostos agora alguns problemas atuais em simular procedimentos ortopédicos. Simular procedimentos ortopédicos apresenta alguns desafios. Simuladores avançados são de alto custo, tornando-os inacessíveis para muitas instituições. O uso de cadáveres também é limitado devido à dificuldade de obtenção, alto custo de armazenamento e tempo de uso limitado devido à degradação. Além disso, muitos simuladores não oferecem um feedback tátil realista, essencial em cirurgias ortopédicas. Diante disso, nossos objetivos, assim como na versão manual, são: criar um simulador de baixo custo que ofereça um bom balanço entre praticidade e aprendizado, permitindo ainda a troca do conjunto de ossos para representar diferentes pacientes. Até o momento, o foco do simulador será reproduzir a experiência de uma artroscopia de quadril, garantindo que o treinamento seja eficaz e acessível. Prosseguindo para a explicação da metodologia utilizada, ela foi estruturada em 5 etapas. A primeira etapa constituiu na análise e caracterização dos movimentos do simulador manual. Este foi um passo fundamental para decompor e compreender a cinemática do aparelho original, estabelecendo os requisitos para sua automação. Feita essa análise, o próximo passo foi a seleção dos componentes eletrônicos. Nessa fase, foram escolhidos os motores, fontes de energia e sistemas de controle, buscando equilíbrio entre parâmetros técnicos, viabilidade econômica e disponibilidade de peças. Com os componentes definidos, iniciou-se a fase de modelagem geométrica. Através de software de CAD, foram desenvolvidos modelos tridimensionais de todas as peças, assegurando que suas geometrias permitissem uma montagem coerente e a execução fidedigna dos movimentos pretendidos. Posteriormente, as peças foram fabricadas por impressão 3D. Os modelos digitais foram materializados, permitindo a obtenção de protótipos físicos para uma avaliação preliminar da resistência, funcionalidade e ergonomia. Por fim, foi feita a montagem e integração das peças e componentes eletrônicos. Nesta etapa, os componentes e peças foram fisicamente integrados. Seguiu-se uma fase de ajustes e calibração para validar o funcionamento do protótipo como um sistema integrado, assegurando que o seu desempenho global se alinha com os objetivos inicialmente traçados. Aqui são mostradas algumas imagens da montagem realizada até o momento. Agora, apresentando algumas limitações e desafios que irão ditar os próximos passos do projeto, é importante que ainda sejam feitos testes por possíveis usuários para validar o simulador. Ainda não há um aplicativo que integre todas as funcionalidades, e a transição para a versão robotizada tem se mostrado desafiadora e complexa, exigindo ajustes constantes e retrabalho. Concluindo, até o momento o projeto tem mostrado avanços significativos e melhorias constantes, aproximando-se de uma solução cada vez melhor. Aqui ficam os agradecimentos às instituições e equipes que têm apoiado este projeto.